Meus amados, com prazer, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho muito respeito pela igreja do Senhor, principalmente na questão da palavra. Eu entendo que a igreja, ela se alimenta da palavra, então eu não posso fingir de pregar e fingir que vocês entenderam. Eu gosto de pregar e depois ver os frutos na vida dos irmãos. E essa igreja, ela é sábia, porque todos aqui são ovelhas de Jesus. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então a igreja do Senhor sabe quando Deus está falando, amém, irmãos? Então, para tanto, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias, por favor. Você que tem um exemplar bíblico, por gentileza, Salmo 50, Salmo de número 50, versículo 23. Glória a Deus. Quem encontrou Salmo 50, versículo 23? Glória a Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Nós vamos ler esse versículo. Nós vamos ler esse versículo numa outra versão, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. A parte A do versículo. Vamos lá? Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, meus queridos irmãos, como eu disse para vocês, eu busquei de Deus uma palavra, e o banner que foi confeccionado para esse culto de hoje, ele tinha a palavra gratidão. E eu fiquei orando a Deus e pedindo ao Senhor, para o Senhor me revelar dentro das Escrituras uma palavra uma mensagem acerca da gratidão. Por incrível que pareça, eu venho pregando sobre gratidão. Nas últimas 4 mensagens que eu preguei sobre gratidão. O Hendrick sabe disso, porque eu falei para ele, acho que ainda ontem. E quando Deus me revela uma palavra, não é ficar repetindo. Eu gosto de propagar o máximo possível essa revelação. E Deus tem abençoado, o povo tem sido abençoado. Eu quero ler aqui em algumas versões esse texto, como por exemplo na tradução brasileira, uma tradução antiga, é uma versão, não tradução, mas uma versão antiga, diz assim: aquele que me oferece sacrifício de ação de graças me glorificará. Almeida Revista Corrigida diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Almeida Revista Atualizada diz assim: aquele que me oferece sacrifício de ações de graça me glorificará. A Nova Almeida Atualizada diz: aquele que oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. E essa versão que nós lemos, Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. Aí a Nova Versão Internacional diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então eu fiz questão, pastor, de investigar o que dizia cada versão. E é muito importante a gente ter algumas versões diferentes, porque a gente chega a uma finalização, uma conclusão muito segura, quando a gente tem mais do que uma versão. Mas eu queria saber mais o porquê que o salmista, ele fala esse texto bíblico. Eu queria saber mais, por que Asaf compôs esse lindo poema, dizendo, sendo usado por Deus, sendo boca de Deus, ele disse: quem oferece sacrifício de louvor me glorificará. E eu fui atrás do porquê que Asaf pega aqui a gratidão e as ações de graça e a trata como um sacrifício, tendo em vista que a gente conhece a gratidão como
o produto dos lábios, algo que é verbalizado. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu bendigo e glorifico o seu santo nome. Mas ele trata a gratidão aqui, a ação de graças, como um sacrifício, né? E ele vai de uma forma muito profunda, porque ele fala que e aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. E tudo começa com a palavra gratidão. Meus queridos irmãos, quem compôs este salmo estava acostumado a adorar, estava acostumado a tocar instrumentos, estava acostumado a fazer parte de cultos de louvor, daquela parte que nós acabamos de ter aqui, que é a parte do louvor, da adoração, dos hinos cantados, né? E no inário hebraico é chamado de coro, onde todos cantavam, os instrumentos continuavam tocando, e aí eles adoravam, meditando a Deus. Eu comecei a perguntar e examinar as Escrituras, o porquê que este versículo, ele trata o agradecimento como um verdadeiro sacrifício. Foi aí que eu descobri, meus queridos irmãos, que lá no livro de Levítico, no capítulo 3 e também no capítulo de número 7, há um ordenamento, há um regulamento para um tipo de sacrifício específico que era realizado pelo povo de Israel. Era o chamado sacrifícios pacíficos, ou também sacrifícios de comunhão. Esses sacrifícios de comunhão e esses sacrifícios pacíficos também eram chamados de sacrifícios de ações de graças. Também eram chamados de sacrifícios de gratidão. Em 3 festas de Israel que eram celebradas, chamadas festas anuais, estes sacrifícios eles eram apresentados. Não eram sacrifícios por culpa, não eram sacrifícios por pecados. Esses sacrifícios aqui, eles não tinham, não era esses sacrifícios que se extinguia o pecado, que retirava o pecado, que aplacava o pecado. O objetivo desse sacrifício não era para perdão, não era para retirar o pecado, porque o sacrifício para pecados era chamado de sacrifício expiatório, para expiação. Na verdade, os sacrifícios não tiravam o pecado, nunca tirou o pecado. O único sacrifício que tirou de fato o pecado foi o sacrifício vicário de Cristo Jesus, oferecido lá no partículo da cruz. Os sacrifícios da lei, da antiga aliança, era um aplacamento da ira de Deus contra os pecadores. Era assim, os homens pecavam, as pessoas pecavam, e Deus se irava com elas. E Deus descia contra elas a 1000 por hora para castigá-los. Mas quando Deus percebia que eles demonstravam arrependimentos por meio do sacrifício, Deus diminuía a velocidade para 100 e chegava neles a 10 por hora. Mas o pecado não era tirado. Então era um aplacamento da ira de Deus. Os sacrifícios eram um aplacamento da ira de Deus, os expiatórios. Agora, esses sacrifícios, chamados de sacrifícios de comunhão, que eram também chamados de sacrifícios pacíficos, os sacrifícios de paz, os sacrifícios de ações de graça, os sacrifícios de gratidão, eles eram sacrifícios que eram oferecidos, na verdade, diariamente. Diariamente, eles eram oferecidos por toda a nação. Por toda a nação. Mas nas 3 festas de Israel, havia uma aglomeração de pessoas diante do tabernáculo, havia um abarrotamento de pessoas, multidões, milhares de pessoas desciam para oferecer sacrifício de gratidão. E eles traziam bois e eles traziam ovelhas para serem sacrificadas. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, né, consagrou o templo ao Senhor, antes de consagrá-lo, ele agradeceu a Deus. A gente olha para todos aqueles sacrifícios que Salomão apresentou e considera um grande exagero.
algo excomunal, algo fora do limite, tanto sacrifício, para quê? Mas acontece que aqueles sacrifícios que Salomão estava apresentando, por ele mesmo estava doando, ele não exigiu do povo aquele sacrifício, foi o rei que comprou, que adquiriu aqueles bois e aquelas ovelhas para a dedicação do templo. Ele ofereceu 20.000 bois e 100.000 ovelhinhas. E todos esses 20.000 bois e essas 120.000 ovelhas que foram sacrificadas eram uma oferta de comunhão. E durante 14 dias, Salomão, ele não se satisfez em um sacrifício num dia só. Salomão se alegrou tanto, irmão, há 2 ocasiões pelo templo e pelo ambiente de culto, quando Davi traz a arca e quando Salomão dedica o templo. Porque os dois, tanto Davi quanto Salomão, compreendiam o valor que tinha aquele lugar. Eles sabiam o que poderia ser alcançado, tanto para a nação, como para cada pessoa individualmente, prestando culto naquele lugar. Então eles estavam tão gratos por ter aquele ambiente. Salomão falou, um boi não é suficiente, 10 bois não é suficiente, 100 não é suficiente, eu vou oferecer de gratidão a Deus 20.000 bois e 120.000 ovelhas. E quando isso estava acontecendo, irmão, havia uma manifestação da glória de Deus. Deus desceu naquele dia de dedicação do templo. Meus queridos, era muito sacrifício, mas era o tamanho da gratidão. Salomão estava demonstrando sua gratidão através dessa quantidade de sacrifício. E o capítulo 3 e o capítulo 7 de Levítico, no regulamento, no regulamento, o capítulo 3 está o estabelecimento da lei, do regulamento, e aí o capítulo 7 vem aqui uma suplementação do capítulo 3, Ele é suprimido, ele é acrescentado algumas coisas. E esses sacrifícios aqui, tanto no 3 e o 7 de Levíticos, é chamado de sacrifício de paz. Era uma oferta de comunhão, tá? Era uma oferta de comunhão. Agora pasmem vocês, era esse sacrifício de comunhão e de paz e de gratidão o único que o ofertante podia comer. Estava vedado aqui nesse regulamento o ofertante comer as gorduras, e as vísceras, como os rins, por exemplo, do animal. O ofertante não podia comer, era queimado. A gordura era queimado, mas o ofertante podia fazer parte. E isso era tido como um manjar. Era assados, e o ofertante comia. E qual era o entendimento? O porquê que dos sacrifícios expiatórios o ofertante não podia comer, mas do pacífico, do de gratidão, do de ação de graça, o ofertante podia comer, ele podia receber da mão do sacerdote o pedaço assado e comer, e degustar ali mesmo, saborear aquela carne bem assada, e eles comiam ali naquele lugar. E eu achei muito interessante esse detalhe bíblico. Sabe uma coisa que eu quero dizer para os irmãos? Deus, nesse sacrifício, Ele exige que as pessoas comem, porque ali Deus está recebendo como aroma agradável. O Senhor está ali como um homem degustando, tendo prazer naquela comunhão. Por isso o sacrifício é chamado de comunhão. O Senhor está se agradando de ter aquela pessoa ali naquele momento. E diz para ele, pode comer, você não está me vendo comer, mas eu estou comendo com você. Irmãos, foi aí que eu entendi o porquê Jesus falou para uma das igrejas da Ásia Menor, aquele que abre, eu vou entrar e vou comer com ele, e ele vai comer comigo. Meus irmãos, o sacrifício de gratidão e a gratidão que nós oferecemos a Deus é como um manjar na presença de Deus. Quando você é grato, quando você adora ao Senhor e você tem um coração grato, você participa de uma refeição com Deus.
É o momento que Deus desce para comer com você. E Deus se sente prazeroso de vê-lo na sua presença. Eu falei, Jesus, que maravilha, como isso é lindo, como isso é bonito. O Senhor mandar eles comerem. Não era só os sacerdotes, havia sacrifício que o ofertante tinha que ver o sacerdote comer. E ele podia estar de barriga vazia, mas ele não podia pegar um pedaço. E interessante que o regulamento dizia que o ofertante tinha que comer junto com o sacerdote. Era um tipo de comunhão na horizontal e vertical. Era o ofertante comendo junto com o sacerdote. Ali ele estava demonstrando uma aliança inquebrável, inviolável, uma aliança que não estava sendo rompida. E o Senhor Deus respondia, tomando desta aliança parte e tendo uma aliança com aquele ofertante. Era uma aliança completa, ofertante, sacerdote e Deus ofertante. Fechava esse triângulo, fechava isso aqui, ofertante, sacerdote e Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esta aliança traz uma cobertura espiritual extraordinária para a igreja do Senhor. Esta aliança, esse tipo de prática de sacrifício, trazia uma cobertura terrível para a igreja. A igreja está debaixo da proteção divina, irmãos. Se a igreja não estivesse debaixo da proteção divina, o inferno já teria prevalecido contra a igreja do Senhor aqui na terra. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas por quê? Que os demônios, eles não podem fazerem o que quiserem com cada membro desta igreja, porque esta igreja tem uma aliança, tem uma oferta agradável a Deus. Esta igreja, ela está constantemente agradecendo a Deus, o dia inteiro, todo dia, todo culto, esta igreja está reunida, ofertantes e sacerdotes, e Deus presente, recebendo, e Deus protegendo a igreja, Deus livrando os filhos dos crentes, Deus livrando os bebezinhos, Deus livrando a irmãzinha, a anciã, o ancião, o jovem está no seu trabalho, no dia a dia, a mão de Deus está sobre ele. Satanás está engendrando propósito e projetos para derrotar, para levar a pessoa para o inferno, fazê-lo perder a salvação, mas a mão de Deus está dizendo, não, Satanás, este povo me adora, este povo me glorifica, este povo me louva, este povo me agradece. Aleluia. Este era o objetivo dos sacrifícios. Meus queridos irmãos, geralmente nós costumamos agradecer por aquilo que nós já recebemos. Geralmente nós costumamos agradecer por aquilo que a gente já recebeu. A gente já recebeu uma cura, uma casa nova, um carro, um novo emprego, aí a gente vai agradecer. Mas a gratidão, ela independe do que você já tenha recebido. Os sacrifícios de gratidão que Asaf disse que ele iria apresentar e que Deus estava usando a sua boca e dizendo, né, que aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Isso é ininterrupto, é todos os dias. Se a gente for olhar, irmãos, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nós vamos encontrar Paulo rogando para nós sermos agradecidos. Se a gente for para outro texto de Paulo, em Colossenses capítulo 3, né, versículo 15, diz que a paz de Deus deve dominar os nossos corações e nós devemos ser agradecidos. Paulo diz que a paz de Deus domine os vossos corações e sedes agradecidos. Se a gente for em Efésios 1 e 16, Paulo, ele olha para as conquistas das almas que ele conquistou, ele diz assim, eu não me esqueço de todo dia agradecer a Deus por vocês. Irmão, às vezes a gente tem a família crente, como lá na minha casa, tenho minha família crente, eu não agradeço a Deus porque a minha família é crente,
porque meus filhos é crente. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque o Hendrick é crente, porque a Ashley é crente, porque a minha filha é crente. Eu agradeço a Deus todos os dias por causa da minha salvação. Irmão, nós temos coisas infinitas para agradecer a Deus. Aí, o que é que nós fazemos? Nós só pedimos. Me dá, Senhor. Essas palavras são suaves e prontas, né? É quase que automático. Eu quero, me dá, Senhor. Eu vim buscar, Senhor. Senhor, eu estou precisando. Senhor, eu vou conquistar. Em nome de Jesus, eu tomo posse. Já é meu, em nome de Jesus. Está determinado, tomo posse. Me dá, Senhor, me dá. Eu quero, Senhor. Será que nós não estamos esquecendo de agradecer pelo que já temos, pelo que já somos e pelo que já recebemos? Aonde estão os sacrifícios de ação de graça? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Isso não é jargão de pregador, nem invencionice, não. Vocês querem ver? Vai ser por unanimidade. Na concepção de vocês, qual a nação mais poderosa e mais próspera do mundo e mais dominante? Fala aí, pelo menos umas 10 pessoas. Fala aí, por favor. Hã? Tá aí. Eu ouvi num coro só, quase em uníssono. Estados Unidos. Diga comigo. Estados Unidos. Está muito fraco para quem está vivo. Diga lá, Estados Unidos. Mas sabe por quê? É o Natal que é forte lá? É a Páscoa que é forte lá nos Estados Unidos? É São João? Hã? O que será que é o evento mais importante nessa nação? Do dia 22 ao dia 27 de novembro, todos os anos, nos Estados Unidos, é celebrado o Dia de Ações de Graça. O menino está na faculdade no outro lado da nação, pega as férias, lá é o feriado, é o maior feriado, e atravessa o país inteiro para vir reunir com os pais e tem uma ceia no Dia de Ação de Graças. Sabe qual era o significado? Qual é o significado desse momento de ação de graça com a família lá nos Estados Unidos? Agradecer a Deus por tudo o que Deus fez durante aquele ano. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é que eles são bonzinhos não, irmão. Quem agradece a Deus, diz Asaf, glorifica o Senhor e tem o seu caminho ordenado e a salvação e livramento de Deus. Irmãos, se nós fôssemos mais agradecidos, nós receberíamos muito mais. Aleluia. 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 Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Aleluias. Quem é agradecido a Deus, irmão, recebe muito mais do que já recebeu. Antes de eu concluir, vocês vão ver isto. Esses sacrifícios pacíficos, sacrifícios de paz, de ação de graça, de gratidão, do capítulo 3 e capítulo 7 de Levítico, eles eram ofertados com os seguintes motivos: livramento de enfermidades que haviam recebidos, livramento de aflição e livramento de mortes ou por uma bênção recebida. Mas eles não faziam isso depois de receberem. Eles faziam porque eles acreditavam que fazendo isso, havendo o perigo, havia livramento. Havendo enfermidade, haveria cura. Havendo aflição, também haveria livramento. E deixa eu dizer para vocês, embora na versão que nós mais usamos, nós encontramos a palavra: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Mas investigando numa Bíblia que eu tenho lá, com referências, com palavras interpretativas, palavras-chave no grego e no hebraico, esta palavra louvor, aqui, desse texto bíblico, esta palavra louvor, ela é gratidão. Por quê? Porque em hebraico, a palavra louvor, traduzida no hebraico, se divide em 7 partes. A palavra louvor, em hebraico, ela se divide em 7 partes.
são elas, no hebraico, Iadar, Tovdav, Halal, Shabak, Barak, Zamar e Telilar. Essas 7 palavras em hebraico. Essa palavra louvor do capítulo capítulo 50, né? E versículo 23, ela cabe em Tovdar, que quer dizer agradecer, tá? Implica essa palavra hebraica, Tovdar, implica levantar as mãos com ação de graças, apresentar sacrifício de ação de graça, não somente por tudo o que já recebeu, mas por tudo aquilo que ainda há de se receber. Pastor, mas isso tem fundamentação bíblica? Tem sim. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 33 e versículo 11. Você vai ver que Israel foi convidado pelo Senhor para agradecer pelo que ainda haveriam de receber. Nós geralmente agradecemos pelo que já recebemos. Mas há um incentivo, há uma orientação divina. Deus nos incentivando, Deus nos ensinando a agradecer pelo que nós iremos receber. Porque este culto de sacrifícios, de louvor, de gratidão, ele era feito pelo que havia recebido e pelo que haveriam de receber. Jeremias capítulo 33, versículo 11, diz assim: a voz de gozo, e a voz de alegria, e a voz de noivo, e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz do que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tornem do cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo para Israel? Deus estava dizendo para Israel: vocês estarão cativos, vocês estarão desterrados, vocês estarão sem nação, vocês não serão mais uma nação organizada, vocês estarão sem o culto, sem o templo, as harpas estarão dependuradas no salgueiro, os instrumentos estarão guardados, vocês não terão Sião, lugar de adoração. Mas enquanto vocês estiverem em cativeiro, enquanto essas vozes de alegria não soarem, não haverem a voz de alegria do noivo, da esposa, do esposo, né, do instrumentista, enquanto isso não houver, alegre-se e louve-me, me adorem, me rendam graças, porque haverá um dia que tudo isso vai acontecer novamente. O Senhor diz: eu mudarei a sorte de vocês, mesmo no cativeiro, me adorem, me glorifiquem, porque eu vou voltar a realizar de novo na vida de vocês. Porque o que o diabo quer é que nós murmuremos. O homem mais grato que eu conheço na Bíblia chama-se Jó, irmão. Jó tinha um propósito de gratidão profundo com Deus. Tudo que Satanás queria era que ele se mostrasse ingrato. Olhe para mim, por favor, que eu vou trazer uma revelação para vocês. Nós estamos vivendo uma pandemia de ingratidão. Por qualquer coisa se fala aí, gratidão, mas não é verdadeiro. Você sabe por quê? Porque se você for pegar a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, você vai encontrar lá Paulo falando dos tempos trabalhosos que viriam. Ele diz: sabem, porém, que nos últimos dias surgirão tempos trabalhosos, virão tempos trabalhosos. Paulo profetizou acerca dos últimos dias da igreja na terra. Aí ele faz uma lista de 18 sentimentos que iria acometer sobre a raça humana. 18 sentimentos. E um desses sentimentos ele coloca junto da profanação. Ele diz assim: ingratos e profanos. Paulo fez uma lista de 18 sentimentos ruins que iria acometer as pessoas nos últimos dias. Lá ele fala do desobediente a pais e mães, né? Sem afeto natural. Mas ele fala ingratos e profanos. Ele coloca essas duas palavras vizinhas umas das outras. Uma da outra. Quando ele fala que nos tempos trabalhosos haveriam muitas pessoas na face da terra ingrata e profana. Irmão, a profanação é algo abominável.
intolerável por Deus. Deus não tolera a profanação. O que é a profanação? A profanação é tratar o santo como o imundo e o imundo como santo. A profanação é chamar o mal de bem e o bem de mal. A profanação é não respeitar o ambiente santo e tratá-lo como qualquer lugar. Isto é profanação. A profanação é com as mesmas mãos levantar e dizer: louvado seja o Senhor, e com as mesmas mãos praticar o mal. A profanação é abrir a boca para louvar a Deus e usar a boca para falar de coisas malignas e malditas. Isto é profanação e Deus não as tolera. E a ingratidão, ela é vizinha da profanação. Esta igreja, irmão, aqui reunida, ela oferece uma cobertura espiritual extraordinária que você não vê, que eu às vezes não consigo enxergar com este olho a cobertura espiritual. Irmão, o diabo desceu, o anjo, quando ele desceu para ser o que é hoje o diabo, ele desceu com grande ira. A Bíblia diz que ele desceu com grande ira. Está escrito na Bíblia que ele desceu com grande ira. Irmão, o diabo não diminuiu a sua ira e passou a ser bonzinho depois que caiu. Ele continua irado. E a maior ira de Satanás é saber que tem na terra um povo que vai ocupar o lugar que ele e a terça parte deixou. E esse povo aqui, quando adora, Deus recebe. Quando louva, o louvor chega no céu. Quando glorifica, os anjos dos céus acompanham e adoram num coro junto com a igreja. E ele está irado com este povo, mas esse povo está debaixo da cobertura espiritual. Então seja agradecido a Deus por pertencer a este povo. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Deus está esperando que nós ofereçamos sacrifício de gratidão, irmãos. Sejamos gratos por aquilo que nós temos recebido por intermédio desta igreja. Nunca vire as costas para a igreja. Infelizmente, pastor Renato, nós estamos vivendo hoje, vou falar o que o Espírito de Deus está me mandando falar, pastor. Nós estamos vivendo hoje um ciclo vicioso de troca de ministério. Estamos vivendo hoje um ciclo, né? Está tendo assim, como se fosse... Existe uma palavra bem adequada para isso, né? A pessoa está aqui hoje... Aí aparece alguém que diz que tem mais do que o pastor Renato, tem mais a oferecer, aí eu vou lá. Aí de repente a pessoa está lá, ela implica, aí aparece um outro líder, ela vai atrás. Aí ela fica assim, naquele rodízio, visitando, né? Eu dirigi igrejas, e eu recebi pessoas na igreja que eu estava dirigindo, que já tinha passado por 10 ministérios. São pessoas ingratas, irmão. Geralmente são pessoas sem gratidão. Porque a pessoa grata a Deus, ela não vira as costas facilmente para o seu rebanho e para o seu grupo que orou por ela. Quantas bênçãos a gente recebe no meio da igreja. Quantas vitórias a gente tem. Quantos livramentos. Quantas alegrias. Quantas comunhão. Aí de repente eu viro as costas para aquela igreja e acho que eu estou fazendo certo. Não, irmão, eu não estou fazendo certo não, irmão. Jesus não nos ensinou assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ovelhas, Deus dá aos pastores. E pastor, Deus dá à igreja. Nós temos que tomar muito cuidado para
não sairmos debaixo dessa proteção que a igreja oferece. Conheço pessoas que deixou a igreja irada, triste, dizendo que não tinha mais comunhão ali naquele lugar, mas ela não foi capaz de discernir que aquilo estava sendo insuflado pelo demônio, e ela saiu e a vida bagunçou, casal separou, teve perca, teve morte na família. Foi maldição do pastor? Não foi não, saiu debaixo da proteção de Deus. Irmão, quando Deus estabelece uma proteção para nós, um guarda-chuva espiritual, vamos entrar debaixo dele, não vamos sair, irmão, porque pode ser que nós vamos sair e nós vamos ter derrota, vamos perder a proteção de Deus, e Deus pode não te dar livramento porque você não agiu com gratidão. Seja grato a Deus, glorifique o Senhor por aonde você está, porque bênçãos virão mais e mais na sua vida. Quem recebe essa palavra nesta noite, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Pastor, eu já estou terminando, mas eu quero contar aqui a história de duas pessoas. Quero falar de uma mulher que eu nunca vi ninguém pregar sobre ela. Tem pessoas que até não gostam dela. Uma mulher que foi mulher de Jacó, de Leia. Quem era Leia? Leia era uma das mulheres de Jacó, né? Era uma das mulheres de Jacó, lá em Gênesis 29. Se você pegar a Bíblia aí em Gênesis 29, você vai descobrir Leinha, né? Você vai ver lá a vida de Leinha, né? Leinha era mulher de Jacó, mas ela não era a principal mulher. A bigamia, a poligamia entrou na vida dos semitas, porque o povo de Israel são semitas, mas era uma tolerância. O código de Hammurabi havia um regulamento para essa situação, né, da bigamia e a poligamia. E não foi Deus que orientou a bigamia ou a poligamia no meio do povo semita. Eles aderiram, eles aprenderam, e foi tolerado por Deus, porém não era uma vontade permissiva do Senhor. É tanto que na vida do Evangelho isso foi regulado, isso foi extinguido, né? Que nós agora que somos semitas espirituais, né? Porém, naquele tempo Jacó amou a Raquel, trabalhou por ela, e junto com ela veio um pacote lá de mulheres, e nesse pacote veio uma mulher chamada Leia. Mas ela já entrou no relacionamento como chamada de aborrecida. Ela própria disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este. A própria Leia sabia que a posição dela, lá dentro daquela família, não era de privilégio algum, né? Leia, ela não estava dentro dos privilégios, ela estava dentro do propósito, mas não estava dentro dos privilégios. E ela não estava dando filhos, não tinha filhos. De repente o Senhor, está escrito na Bíblia, que Deus olhou para Leia, lá no capítulo 29, verso 31, diz: o Senhor viu que Leia era aborrecida e abriu a sua madre. O Senhor Deus olhou para Leia e viu na vida de Leia só aborrecimento, pastor Renato. Aí, ato soberano de Deus. Ato soberano de Deus. Irmão, diante dos atos soberanos de Deus, não há impedimentos. Quando Deus olha para uma pessoa e vê nela que ela é desmerecida, né? Vê nela falta de mérito, Deus olha para aquela pessoa e fala: eu vou agir diferente com o que estão agindo com ela. Quando Deus resolve agir diferente, irmão, daqueles que agem com você, irmão, as pessoas espantam. De repente você tem passado muito aborrecimento, mas se prepare, o ato soberano de Deus, o improvável pode começar a acontecer na sua vida. Deus diz: eu acabarei com o aborrecimento de Leia. Eu vou acabar com o aborrecimento de Leia. Sabe o que a Bíblia diz? Deus abriu o ventre de Leia. Aí Deus deu para Leia quem? Rubens, o primogênito. Depois deu Simeão. Depois deu Levi,
aquele que foi os intercessores, a nação sacerdotal veio por meio de Levi, filho de Leia, e também o primogênito. Depois a Bíblia diz que Deus abriu a madre e deu o quarto filho, por nome Judá. Diga comigo assim, Judá. Está muito fraco para quem está vivo. Diga, Judá. Sabe por que ela colocou o nome de Judá? Olha só, irmão. Ela era aborrecida. Ela não tinha privilégio algum. Ela era aquela que era deixada de canto. Amor era para Raquel, a ovelha, né? Amor era para Raquel, tá? Ela era secundária, relegada a terceiro plano, e isso lhe trazia muito aborrecimento. Deus disse, vou mudar o aborrecimento dela, e favoreceu ela, e derramou bênção sobre a vida dela. Aí todo mundo voltou para Leia, mudou a situação. A mãe de Rubens, a mãe de Simeão, a mãe de Levi, e agora a mãe de Judá. Ó, irmãos, sabe por que ela colocou? Ela colocou o nome de Judá como gratidão. Sabe por quê? Porque a palavra Judá é a mesma palavra Tovdah, que quer dizer agradecimento, louvor. Ela falou, eu recebi Rubens, eu recebi Simeão e eu recebi Levi. O que foi que eu fiz por ter recebido os 3 últimos filhos? Eu não fiz nada. Mas agora eu vou fazer, o nome desse será gratidão. Você pode dar glória a Deus nesta noite, irmão? Deus te deu o privilégio, igreja. Deus tirou você de situação de aborrecimento. Deus te deu o livramento. Você que era execrada, você que era aborrecida, tolhida, cerceada em determinados ambientes, você que não podia fazer o que você faz hoje, e hoje Deus te abençoou. Traga Judá para a sua vida, que Deus vai continuar te abençoando muito mais. Aleluia. Segunda pessoa, Lucas 17. Vocês já sabem, né? Lucas 17. Lá em Lucas 17, o Senhor Jesus, no seu ministério de ensino, de pregação e de operações de maravilha, ministério tríplice, intentou ir para Jerusalém, e ele passou pelo meio de Samaria, da Galileia, tá? De Samaria e da Galileia. E aí ele entrou numa aldeia. Jesus entrou numa aldeia. Jesus estava caminhando para Jerusalém e ele entrou numa aldeia. Quando ele entra nessa aldeia, ele encontra lá quem que vem em procura dele? Ao encontro dele vem lá 10 leprosos. 10 leprosos. Nos dias de Jesus havia muitas pessoas com esta enfermidade que hoje é chamada de hanseníase, né? Leva o nome de hanseníase porque o descobridor do bacilo, né, que causa a lepra, tinha o sobrenome Hansen. Então por isso chama-se hanseníase. E naquela época não havia cura para esta doença. E esta doença naquela época ela era símbolo de maldição. Acreditava-se que a pessoa que contraía lepra estava debaixo de uma maldição e tratava-se de um castigo de Deus. E para a lepra, como havia muitos casos, havia regulamento na lei. A lei regulava, pastor Renato, o comportamento, como lidar com o leproso. O leproso, ele era levado perante o sacerdote e ele era examinado. Era rapado todos os pelos do seu corpo e ele era examinado. Se o sacerdote entendesse, não era um médico que o examinava, era o sacerdote. Eles tratavam a situação de lepra de forma ritualística, religiosamente. Então ele era declarado se houvesse mancha ou a suspeita de estar com lepra, e ele era afastado do meio do arraial, ele era mandado embora. Se ele estivesse com lepra, descoberto que ele estava com lepra, e isso principalmente em caso avançado, aquela pessoa leprosa era colocada do lado de fora da casa, do lado de fora da cidade. E ele passava geralmente a mendicar, ele deixava a sociedade, ele perdia a sua família, ele era obrigado a deixar o seu lar e levado para fora da cidade.
Em alguns casos, sabe o que era feito com a casa do leproso? Era destelhada a casa do leproso, era tirado todos os tijolos, tijolo por tijolo, arrancados os alicerces e cavado um buraco onde estava a casa e jogado lá fora. E alguém passava, via aquele buraco lá e falava, ali morava um leproso. A execração era tão grande, irmão, a vexação era tão terrível, a pessoa era, além da doença, era exposta ao vitupério. A mente do leproso era perturbação pura, era uma questão de pressão psicológica. Imagina, irmão, uma pessoa leprosa naqueles tempos. O regulamento colocava a pessoa numa situação pior do que a própria enfermidade, porque o ataque psicológico, a pressão, causa mais dor, mais tristeza na vida da pessoa. E assim era a vida dos leprosos. E esse leproso, ele não podia dizer, estou curado, e entrar, passar a habitar dentro da cidade quando quisesse. Não. Se ele desconfiasse que ele estava curado, que a lepra desapareceu e que ele não ia contaminar mais ninguém, além de passar a vida inteira gritando pelas ruas, quando alguém via ao seu encontro, imundo, imundo sou eu, e as pessoas paravam, opa, ele é leproso. Esses 10 leprosos tinham essa prática. Veja o que o texto diz, que eles pararam ao longe, de longe, a Bíblia diz que eles pararam bem longe e gritaram assim, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles falaram isso de longe, de Jesus. Jesus, conhecendo a lei, não violou a lei, não aproximou. Não era que Jesus estava tendo preconceito com eles. Jesus não transgrediu a lei em nada, porque ele morreu sobre a lei. E ninguém poderia acusar ele de ter violado a lei. Agora, pasme os irmãos. A Bíblia diz que esses 10 leprosos, que não tinham suas casas, que não tinham suas famílias, que havia perdido a sua vida social, moralmente eles eram desconsiderados. Eles param de longe e gritam, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí o Senhor Jesus, ele disse assim, ide e mostrai aos sacerdotes. Porque Jesus sabia do regulamento. Mas se mostrar ao sacerdote, irmão, não era lá, chegar lá para o sacerdote e dizer assim para eles, me examina. Não era só isso. Eles tinham que ir arrumar sacrifícios para ser oferecido na declaração da purificação. Era um ritual que levava o dia inteiro. E a Bíblia diz, e indo eles, o texto diz, e indo eles, ficaram curados. Eles não foram curados quando chegaram lá no sacerdote. Está escrito na Bíblia que indo eles ficaram curados. E um deles, irmão, percebeu que ele estava curado. Porém, ele era quem? Ele era samaritano. Diga comigo, samaritano. E o samaritano, irmão, não se comunicava com os judeus. A mulher samaritana na beira do poço, quando Jesus chegou perto dela e falou, me dá água. Ela falou assim, como que você tem coragem de pedir água? Você não sabe que nós, samaritanos, não se comunica com os judeus? Havia uma rixa antiga entre os judeus e os samaritanos, e eles não se falavam. Para os irmãos terem uma ideia, Jesus, para ensinar os discípulos, falou que ia para Jerusalém e mandou um discípulo ir na frente em Samaria, e chegar lá em Samaria e dizer assim, Jesus está vindo aí e nós vamos dormir aqui. Aí o samaritano falou, vai lá e fala para Jesus que ele está querendo nos enganar. Ele está indo para Jerusalém e quer tirar proveito de nós. E nós não vamos receber Jesus aqui. E não receberam. E o discípulo chegou querendo pôr fogo em Samaria, com tanta raiva por não ter recebido. Eles não se falavam. Agora, se os samaritanos não se comunicavam com os judeus, será que um sacerdote iria examinar um samaritano? Eu pergunto para os irmãos, será que aquele sacerdote iria examinar aquele samaritano? Jamais. Por isso está escrito, e indo eles, ficaram curados. E um deles, vendo que estava curado, voltou. Ele falou, não vou perder meu tempo, porque eu não vou ser recebido. Eu vou voltar para quem me curou, e eu vou agradecer ele. Aquele samaritano, se ele fosse judeu, ele teria que oferecer sacrifício lá diante do tabernáculo ou no templo para ser declarado purificado. Mas ele tinha um sacrifício que Deus estava esperando, que era o da gratidão. Ele voltou e agradeceu a Jesus. Aleluia.
Jesus pregava ensinando, ensinava pregando, Jesus curava ensinando e ensinava curando. E ele, na sua pedagogia, apesar que já foi chamado de mestre pelos 10, ele estava ensinando para os seus discípulos o que ele esperava do seu povo: gratidão. Ele não estava querendo sacrifício. Muitas das vezes, irmão, Deus não está esperando de nós, não é sacrifício. Deus não está esperando de nós muito barulho, muito trovão e muito relâmpago, muita demonstração de adoração. Deus está procurando dentro do nosso coração gratidão. E quando aquele leproso chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que ele, prostrando, adorou. Aí Jesus olhou para os discípulos na sua pedagogia de ensino. Ele falou assim: não foi 10 que foi curado? Vocês se lembram? Verdade, Senhor, foi 10. E onde estão os 9? Onde estão os 9? Jesus reclamou o não retorno dos 9 para agradecer. Ali, como pai, ele diz: cadê os 9? Só este aqui? E a Bíblia diz que ele era estrangeiro, ele era samaritano, mas o sacrifício dele, embora estrangeiro, foi recebido diante de Deus. Diga comigo nesta noite: eu apresentarei. Diga bem forte: eu apresentarei o meu sacrifício de gratidão. Diga comigo: eu não vou falhar no meu sacrifício. Eu vou oferecer e Deus vai receber. Amém? Pastor, eu posso fazer uma breve oração? Convido-vos a estar de pé em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nesta noite? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu preguei aqui a Tua palavra, Senhor. Aquilo que Tu me mandaste falar, eu entrego para o Teu povo, Senhor. Senhor Jesus, que haja em nós mais gratidão, que sejamos mais gratos, que esse sacrifício esteja, Senhor, em nossa vida, de ser agradecido ao Senhor pelo que já recebemos e por aquilo que haveremos de receber. Pai, abençoa cada crente aqui, que esta palavra fale ao coração deles. Espírito Santo, canalize essa palavra. Eu não tenho esse poder, mas canalize essa palavra ao coração de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já estivemos tão longe e hoje estamos tão perto, Senhor, e por isso eu quero te agradecer. Senhor, eu convido Judá para a minha vida. Senhor, eu quero agradecer, eu quero te glorificar, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida. Amém, Jesus.